Olá, turma! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos iniciar a unidade 3, que trata sobre planejamento curricular para o ensino de ciências e químicas. Esse tema é essencial para a prática docente, ok? Muito bem. É a seguinte reflexão. Planejar não é apenas organizar conteúdos em uma sequência. É pensar sobre o que, como e por que ensinar. No caso da química e das ciências, o planejamento é ainda mais desafiador, porque precisamos articular teoria e prática, linguagem científica e experiências do cotidiano dos estudantes, certo? O objetivo da nossa aula é, portanto, reconhecer os elementos essenciais do planejamento curricular no ensino de ciências e química, bem como investigar as propostas curriculares da rede estadual e municipal de ensino do Maranhão e de São Luís. Então, nós trazemos de início logo a seguinte problematização. Qual a importância do planejamento curricular? Planejar é essencial em todos os âmbitos da nossa vida. Portanto, o planejamento, no caso escolar, curricular, é uma ferramenta essencial no processo educativo, pois organiza as ações pedagógicas de forma intencional e articulada, garantindo a aprendizagem significativa. Na disciplina de química, o planejamento é essencial, fundamental, para quê? Para relacionar conceitos científicos ao cotidiano, como falamos anteriormente, desenvolver competências investigativas e formar cidadãos críticos. Então, nós temos aí algumas etapas do planejamento, né? O passo a passo. Vamos nomear dessa forma, né? Então, planejar enquanto uma ação mental que se inicia com essa ação mental e depois vamos à prática. Então, inicialmente, é preciso fazer um diagnóstico da turma, dos estudantes. E o que é o diagnóstico? O diagnóstico é a etapa inicial do planejamento. Consiste em analisar o contexto escolar, o perfil dos estudantes, seus conhecimentos prévios, interesses e dificuldades. Então, é conhecer os nossos estudantes de uma maneira geral. Trouxemos aqui um exemplo de diagnóstico. Então, nessa etapa inicial do planejamento, né, o que o professor vai verificar? Se a turma apresenta heterogeneidade em relação ao domínio de conceitos básicos de ciência e matemática. Por quê? Porque esses conceitos básicos são fundamentais para a aprendizagem da química. Então, como estão os alunos em relação a esses conceitos básicos? Também verificar se os alunos demonstram dificuldades em cálculos matemáticos aplicados, se há interesse por temas ambientais, tecnológicos e de saúde, que pode favorecer a contextualização. Se há necessidade de reforçar a linguagem científica e a interpretação de fenômenos do cotidiano, como falamos anteriormente, a questão dos temas ambientais, certo? Então, o diagnóstico é uma etapa indispensável para que nós possamos fazer uma revisão do que já
já tínhamos planejado antes, porque, como sabemos, o planejamento ele é flexível. Então, você pode até fazer um planejamento antes de conhecer a turma, antes de conhecer os alunos. Mas essa etapa do diagnóstico, ela é de fundamental importância, porque aí você vai fazer os ajustes necessários, de acordo com as necessidades dos alunos. Também um elemento importante no planejamento são os objetivos. E o que são os objetivos? Os objetivos expressam o que se deixa alcançar, o que se deseja, melhor falando, o que se deseja alcançar no processo educativo. Esses objetivos devem ser claros, alcançáveis e coerentes com o diagnóstico realizado. Por exemplo, aqui eu trouxe 3 objetivos na química. Exemplo: compreender a constituição da matéria e suas transformações. Relacionar fenômenos químicos ao meio ambiente. Desenvolver habilidades experimentais e argumentação científica. Um outro elemento fundamental são os conteúdos, que são os saberes selecionados para o processo de ensino-aprendizagem. Eles devem contemplar conceitos, procedimentos e atitudes, porque os conteúdos não dizem respeito só aos conceitos, ao saber, mas ao saber fazer, que são os procedimentos, e o saber ser, que são as atitudes. Então, eu trouxe aqui alguns conteúdos em química: estrutura atômica e ligações químicas, reações químicas e cálculos estequiométricos, química ambiental e tecnológica, experimentação e segurança em laboratório. São exemplos de conteúdos em química. As metodologias também é um elemento importante, dispensável. O que são elas? São os caminhos e estratégias utilizadas pelo professor, que visam favorecer a aprendizagem. Então, essas metodologias elas devem ser diversificadas e adequadas ao perfil dos estudantes. Por exemplo, aulas expositivas dialogadas, que são de fundamentais importâncias, a experimentação investigativa, estudo de caso, que você pode estar realizando, por exemplo, para saber o impacto ambiental em determinado lugar, a questão da indústria química, como também o uso de tecnologias digitais e simuladores virtuais. A avaliação, elemento também imprescindível. Ela deve ser entendida como processo contínuo, diagnóstico e formativo, não apenas como instrumento de verificação de resultados. Por exemplo, na avaliação em química, podemos estar realizando relatório de experimentos, resolução de problemas contextualizados, mapas conceituais, autoavaliação e participação em debates científicos. Bom, a avaliação e a própria LDB 93/96 nos coloca que ela é processual ou contínua, ela deve ser diagnóstica e formativa. E aí nós trouxemos aí alguns elementos, por exemplo, de como que instrumentos, né, podemos estar elencando para o planejamento em química, para fazer avaliação. Por exemplo, a participação e interesse nas aulas. Aí nós estabelecemos o percentual de 20%. Relatório de experimento e atividades práticas, também 20%. Exercícios, lista de atividades em sala, também 20%.
Prova escritas e trabalho de pesquisa, 40%. Além de definir os instrumentos, nós precisamos definir quais são os critérios que nortearão a nossa avaliação. Aí eu trouxe como exemplo a clareza na argumentação, o domínio dos conteúdos ou dos conceitos, a capacidade de relacionar teoria e prática, a autonomia e espírito científico. Então, esses critérios precisam estar articulados com os objetivos e eles serão de acordo com os instrumentos. Então, no planejamento curricular, ele precisa, todos esses elementos, né, objetivos, conteúdos, metodologias, o procedimento de ensino, avaliação, eles precisam estar articulados. E como eu falei, reforçando uma vez mais, eles precisam estar articulados e integrados. Então, é preciso estar integrados esses elementos aí, tá? Aí, de modo a estar garantindo uma coerência pedagógica. Então, o planejamento em química deve ir além da transmissão de fórmulas e leis. Precisam promover a compreensão crítica do mundo, articulando ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Aí eu penso que esse pensamento de Paulo Freire, ele é muito importante para guiar toda a nossa prática docente, quando ele diz que ensinar não é apenas transferir conhecimento, ou melhor dizendo, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, é uma dialética aí muito importante que nós precisamos levar como ensinamento à nossa prática docente. Bom, pessoal, hoje vimos que o planejamento curricular é muito mais do que um documento burocrático. Ele é um instrumento de mediação pedagógica que orienta a prática, garante a intencionalidade do ensino e conecta o conteúdo científico ao cotidiano do estudante. No caso da química, isso significa trabalhar conceitos de forma significativa, problematizando situações reais e estimulando a curiosidade, certo? A curiosidade científica. Então, como professores em formação, vocês precisam olhar para o planejamento, não apenas como exigência, né? Não apenas como uma exigência legal, mas como possibilidade criativa de transformar a sala de aula em espaço de aprendizagem crítica e investigativa. Então, espero que esta aula tenha contribuído para ampliar a visão de vocês sobre o planejamento curricular, certo? E até uma próxima oportunidade.